Bem, pessoal, tivemos alguns problemas técnicos e houve uma interrupção. Vamos ver se o doutor Ezequias volta, reconecta, para a gente poder voltar ao nosso tema. Vamos aguardar a reconexão aí do nosso doutor Ezequias. Pronto, Que o João, estamos de próprio volta. Instagram, a gente ultrapassou o tempo O permitido. tempo, Vamos para a Rapaz, parte 2 agora do nosso. volume 2 Voltando, a gente estava falando Voltando, então sobre a veja. rescisão do Exato. Eu aluguel. acho que é viável, né? O próprio Código Civil, ele prevê que os contratos podem ser rescindidos em caso de caso fortuito ou força maior. E esse é um caso, né? O que é isso? O que significa isso? São determinadas situações que não possam ser previstas pelas partes. Tá? Não é por Então, sua culpa ou por seu não é por sua interesse. culpa, não é quer dizer, algo que aconteceu, algo extraordinário. Né? Então, por exemplo, às vezes, mas o dólar, eu convencionei em dólar, o dólar subiu, aquela oscilação, dólar sobe, desce, isso é algo normal. É Né? previsto, inclusive, Já é é tudo comum. previsto, ele subir, cair, isso é a própria, são várias questões que entram nisso aí, são muitas variáveis. No caso específico agora, sobre a locação, por exemplo, volta àquela pergunta que tinha me feito antes, há algum tempo atrás, trazendo aquela questão. O dentista montou o consultório dele, arrumou, está lá, bonitinho, preparou todinho, investiu. Vem uma questão dessa, ele para de receber, como é que fica, como é que eu pago o meu aluguel? Então, se for o caso de haver a rescisão, eu entendo que não há penalidade, porque é uma situação de caso fortuito ou força maior. Tá? Então, isso aí é um caso, é uma questão que transcende a minha capacidade, a minha previsão, e, consequentemente, eu posso rescindir sem o ônus, tá? Da multa, etc., porque essa multa é quando há uma rescisão sem justo motivo ou com motivo insuficiente para justificar, tá certo? Em que eu acho que não é o caso. Aqui nós temos uma situação muito clara, estou rescindindo por força maior, por algo que não era esperado, que eu não podia prever e que aconteceu, tá certo? No caso aqui Então eu do acho Maranhão, plenamente tem a portaria 148 de 2020 da Secretaria de Saúde, que foi a razão pelo qual os tratamentos eletivos da odontologia foram suspensos e muitas clínicas, por conta disso, tiveram que paralisar as atividades. Esse seria a é, nossa justificativa a nível de estado do é, Maranhão. mas até mesmo, João, mesmo que essa aí, claro, é uma justificativa perfeita que se tem. Mas mesmo não tendo essa portaria, a gente teria a justificativa que é algo notório, que independe de prova. Aliás, o CPC também fala sobre, o processo civil fala sobre isso, que independe de prova os fatos notórios. Essa Isso. situação que nós estamos vivendo hoje, aonde a gente É transita público pela e rua notório. deserta, é público e notório, eu não preciso nem provar. Então Sendo numa eu vou, segunda-feira, 8 é, horas da manhã, como se fosse um domingo no final da um tarde. domingo, exatamente, exatamente. Então, nós estamos trabalhando aqui, hoje, com situações onde eu não preciso nem provar. É lógico, é claro, fica evidente que hoje eu não estou podendo trabalhar, eu não estou fechado, porque os pacientes apareceram. Na hora que mandam que haja um isolamento social, um afastamento social, nesse momento, os meus clientes vão desaparecer, É os uma meus consequência pacientes vão lógica disso. desaparecer. É uma consequência lógica, entendeu? É uma consequência lógica. Então, eu acho que, nesse caso, ele não teria, mesmo, ótimo, tem uma portaria melhor ainda, mais notificada, Mas mais. a ausência da portaria não haveria Não, não, prejuízo em relação a essa não, porque justificativa. porque é algo notório, né? Algo notório. A gente anda hoje, a gente vê, está todo mundo, inclusive se prega, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Então, são situações, por exemplo, no nosso caso, advogados,
talvez essa questão da prova seja mais difícil porque nós temos o trabalho, a possibilidade do trabalho via home office, né? Então, a gente tem uma diferença. Sistemas Pelo home, temos eletrônicos, sistemas a gente eletrônicos, tem. nossos processos atuais, eles, há algum tempo eles são virtuais, então eu faço tudo por aqui, é tudo online, eu posso fazer de onde eu quiser. Eu tenho trabalhado de home office, educação, por exemplo, eu tenho ficado em casa, não saio, e toda manhã eu estou sentado trabalhando. 8 horas da manhã eu sento e vou trabalhar. Trabalho até No 11, 12 mesmo horas. horário que tivesse no escritório. Porque é o tipo da coisa. Se a gente começar, não, vou fazer isso aqui, vou tomar um banho de piscina, vou não sei o que lá, você acaba indo para o outro lado e não trabalhando. Né? Home office é, acima de tudo, educação para o trabalho. Né? Disciplina total. É disciplina total. Então, todo dia de manhã eu estou trabalhando, sento, vou trabalhar. É uma forma de diferente de fazer isso. Então, mas, por exemplo, o cirurgião dentista, ele não é home office. Né? Não tem. Ele tem, ele não tem, essa possibilidade não existe. Né? A atividade de Entendeu? fim necessita o contato pessoal com o paciente. É Doutor, tem necessário. até um questionamento aqui É, da doutora Fabrícia, que ela fala: qual é? como não temos previsão de quando voltamos, se realmente fechar as portas, como será esse acerto com o funcionário de carteira assinada, no caso, quando ela estiver grávida? Ela disse que é uma É, situação que ela própria está passando. Que a gente sabe que o funcionário de carteira seletista que está grávido tem a famosa estabilidade. E como ficaria tem uma essa, situação dessa? mas lembre que ela tem a licença maternidade, ela não está nesse período, está só na gravidez. Né? Então, veja, a estabilidade significa que não pode ser rompido o emprego, exceto por justa causa. Né? Isso não seria uma E no justa caso, causa. isso não seria, pelo menos eu não vejo como uma justa causa. Seria mais uma questão de força maior mesmo. Então, o que é que eu queria trazer a respeito disso? Veja, o Código Civil de 73, na lei de introdução ao Código Civil de 73, ele tinha uma coisa muito interessante, que ele dizia o seguinte, o juiz, a lei tem que atender, o juiz tem que atender a função social da lei. Né? Então, a gente não pode trabalhar na letra fria e pura da lei. Eu digo muito, eu dou aula na faculdade, eu digo o seguinte, que se direito fosse só a lei, não existiria faculdade, existiria uma livraria. O cara vai comprar ali, lê, né? Resolvido. Ele compra um livro, lê, está resolvido, já é advogado. A faculdade existe para você entender a função social da lei, para você compreender a lei e saber ler as entrelinhas da lei, o que está por trás da lei. Então, veja, a demissão, nós tivemos um caso há muitos anos atrás, eu era advogava para uma empresa onde queria demitir um empregado. E eu me posicionei, o que foi que houve? O empregado tinha tentado suicídio e engolido chumbinho. São muitos anos, 10 anos, talvez mais que isso. Engolido chumbinho. E queria o demitir. Mas não demita por justa causa, porque o empregado tinha feito uns desvios, etc., desvio de conduta e demiti-lo por justa causa. Ele não pode demitir por justa causa. Primeiro, porque não há essa caracterização não está bem ainda bem evidenciada. Segundo, ele está em uma situação onde ele está em tratamento médico, acompanhado por médico, psicólogo e tudo, porque ele tentou o suicídio. Ele disse, não, mas é possível. E foi feita a demissão, o direito que tem, e a Justiça do Trabalho negou, né, reformou, modificou e mandou reintegrar, trazendo exatamente essa tese da função social. E, na época, eu dei até um exemplo de um funcionário que queriam demitir porque era portador do vírus HIV. Há muitos anos isso. E de que não podia, exatamente, o fato de ser portador do vírus HIV não é justificativa para a demissão. E naquela época já não era. Hoje é que não é mesmo, mas naquela época já não era. Há 10 ou 15 anos, sei lá, tem muitos anos isso. Então, eu queria fazer essa analogia para nós pensarmos em termos de uma empregada grávida. A última coisa que ela quer nesse momento é a demissão. A última coisa que serve é a demissão. Eu entendo as situações. E aí eu também não queria dizer não demita ou demita, ou faça ou não faça. Não é isso.
É o velho chavão, que fica até chato dizer o caso a caso. Mas a gente tem que Advogado tem pensar, mania disso. Tem que ver o porque caso a não dá caso. para gente, porque não dá para gente generalizar, não dá. Aliás, Exato. é igual assim, doutor, eu estou com um problema no dente, assim, assim, assim. O meu vizinho teve um problema igual. Eu faço a mesma coisa? Não sei, não é? Não sei. É por isso que vai em questão da automedicação. Não faça não, porque aquela medicação que dá para o seu vizinho não é o mesmo que dá para você, né? Exatamente. Então, às vezes, mas é igual. Não é igual. Tem pequenos detalhes ali dentro e tal, que às vezes uma linha modifica o pensamento, né? Então, a demissão, ela tem direito, no caso, ela tem direito a essa estabilidade por estar grávida. A tentativa de demissão lastreada, no caso fortuito, na força maior, eu acho que vai encontrar uma resistência muito grande da Justiça do Trabalho em função da gravidez. Eu não, eu não recomendo. Aí você, mas como é que eu faço para pagar? Bom, aí volta ao que eu já tinha dito. Negocia-se. Negociação. Né? Negociação, negociação. Mas a estabilidade existe. E, inclusive, um detalhe importante, que essa estabilidade ela é irrenunciável. Ela é irrenunciável. O empregado não pode abrir mão da sua estabilidade, entendeu? Porque há o risco de se fazer isso e amanhã ele ir à Justiça do Trabalho e mandar que seja reintegrado, entendeu? A lei E manda aí, reintegrar de forma e bem havendo a clara. reintegração, com essa reintegração ele faz jus a todos os salários, todas as vantagens Do período entre que o for dia do afastado. afastamento e o período do retorno. Então, às vezes, a gente está dando um tiro no pé, entendeu? O prejuízo é Em tão grande que ele suma, não compensa. em breve resumo aí, no caso da gravidez, não é recomendável porque ainda não Não, temos é uma situação muito peculiar que a gente está vivendo, não muito sabe peculiar. se aplicaria É. essa exceção do caso fortuito, da força maior, para uma situação da estabilidade da gravidez. Aham. Então, É, a palavra eu de acho. ordem, como a gente já conversou antes, seria flexibilizar, negociar, Flexibilizar, conversar. negociar, paciência. Paciência. Eu acho que não tem como, não tem outra, tem que ser assim. Tá? Mas eu acho João, que eu acho que essas discussões da gente, até eu estou vendo que toda hora sobe aqui uma pergunta, tudo isso, seria interessante até que a gente, CRO permitir, a gente desse a oportunidade pelo e-mail do CRO ou do escritório da gente, não sei, talvez do CRO fosse melhor, para trazer diversos questionamentos para que a gente tenha a oportunidade de a gente responder os questionamentos e, às vezes, até, se for o caso, em situações muito específicas, a análise do caso específico como uma forma da gente ajudar. Né? Eu vejo que esse é um momento que todos têm que ser orientados, têm que entender o que está acontecendo e como cada um pode agir. Tá? Mas aí eu estou lançando apenas uma sugestão e deixando Ao que final, você, eu vou disponibilizar os contatos do jurídico do CRO exatamente para que seja possibilitado. E aí a exatamente. gente vê a possibilidade, inclusive, de uma nova conversa, um novo bate-papo em relação a Perfeito, esses sem temas. problema, Eu sei sem problema. que o doutor sempre tem a disponibilidade, o maior interesse em ajudar a todos, é sempre altamente prestativo, É. principalmente com todos. E eu sei que tem um carinho especial pela odontologia também. Eu tenho dois filhos e uma nora dentista, entendeu? Então, eu acho que esse é o instante da gente, e eu me prontifico a isso, você sabe disso, João, você sabe disso, nossa amizade é muito antiga. A hora que você precisar, eu estou à sua disposição. E aí eu trago uma questão, se for o caso, da gente fazer essa questão, de a gente abrir um link para que eles possam fazer as consultas ao site do CRO, ao e-mail do CRO, desculpa, ao e-mail do CRO, e o CRO poder me repassar e você também olhar, a gente faz isso a quatro mãos, de forma que a gente consiga elucidar. E se houver necessidade de uma análise mais específica, até a gente pode fazer isso, entendeu? Não há problema nenhum fazer uma análise Aconselho. específica do caso a caso, né? Porque às vezes o que serve é o que eu digo, a medicação não pode se automedicar, porque a medicação que serve para o meu vizinho não é a mesma medicação que serve para mim, né? Então eu acho que é preciso que a gente tenha essa visão da necessidade de muitas vezes analisar o caso a caso, tá?
Eu aconselho a todos aí que ainda não seguem seguir o Instagram do ADV Nunes. Como é, doutor? ADV Nunes. advnunes.adv, que é o nosso escritório. E E temos sigam o o Instagram site, do escritório, tem um site também, advnunes.adv.br. .adv.br. E temos o nosso Lá, e-mail, que tenha também o contato@advnunes.adv.br. A gente pode ajudar no que for preciso, tá? E a gente conheço está sempre junto. É. a A gente experiência está do doutor sempre junto. Ezequias, que é um Obrigado, meu advogado, amigo. professor excelente, um excelente advogado, como eu sempre chamo, mestre, é um mestre para mim, e é uma honra poder dividir esse espaço, esse ambiente com você, para a gente poder bater esse papo e esclarecer alguns questionamentos para a odontologia do Maranhão. Sem problema. João, até eu vi subir aí uma pergunta, perguntando para eu falar um pouco mais sobre desvio de função. Dá tempo ainda para a gente explicar melhor isso? Tempo que Tem? você quiser, Só para esclarecer, para não ficar essa questão no ar, né? claro. Desvio de função é o seguinte: o empregado, quando ele é contratado, ele tem estabelecido qual a função que ele vai desempenhar, quais serão as suas tarefas. Então, o cirurgião dentista, ele é contratado para exercer determinadas tarefas vinculadas à sua capacitação como cirurgião dentista. Tá? Pronto. Bom, na hora que o empregador começa, estou falando especificamente do cirurgião dentista, mas pode ser em qualquer outra área. Na hora que você pega o cirurgião dentista e coloca ele para fazer outra atividade, como essa que eu dei o exemplo, que estão acontecendo com alguns municípios, tirando o cirurgião dentista da sua área e colocando para fazer triagem pacientes do Covid-19, isso é nitidamente desvio de função. Nitidamente desvio de função. Inclusive porque o cirurgião dentista, muitas vezes, ele não tem a expertise necessária para fazer aquela triagem. Daí a medida provisória 927, a portaria 386, que trouxe agora do Ministério da Saúde, ela traz a questão de que vai ser feito, o 639, vai trazer a questão de que vai haver um treinamento específico para atendimento, exatamente porque para tentar fugir dessa questão de desvio de função. Eu vou dar uma lida rapidinho, abrir aqui agora o artigo 468 da CLT, que diz o seguinte: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Ou seja, você tem as condições de trabalho, elas são especificadas quando você é contratado, né? E aí, na hora que te tira dessa área, ele coloca numa área diferente, isso é desvio de função, que não se confunde com cumulação de funções. Há uma diferença entre desvio e cumulação. Cumulação se exerce duas. Desvio, você, ao invés de exercer uma, você exerce outra. E isso gera implicações de natureza trabalhista. Muitas vezes uma questão de novo salário, uma remuneração é diferente da outra função, e, consequentemente, se faria jus a uma outra remuneração, etc, etc. Então, tem várias questões envolvendo isso aí, tá? Mas eu acho que nós temos, isso é bem amplo, essa discussão é bem ampla, que a gente teria muito que discutir, mas eu acho que é uma visão, pelo menos eu consegui passar uma visão E no rápida sobre o final que é veio um desvio. pouco do caso a caso. Entendeu? Então, isso tem acontecido, eu tenho informações, tenho de pessoas, amigas, que são profissionais da área jurídica e que são casados, ou tem esposa, ou marido, ou parente, ou filho, ligado à odontologia, e comentaram que tem acontecido isso em municípios onde eles são tendo tirados do seu serviço, estão indo trabalhar no serviço de odontologia, mas são sendo colocados para fazer triagem de pacientes de Covid-19, analisar se não é grau de risco, tudo isso, e que eu acho que não é por aí. Eu acho que aí não há um nítido desvio de função, eu não tenho a menor dúvida em relação a nesse caso. Tá? Mas eu estou sempre à sua disposição, João, que você Doutor, precisar tem ter as até um suas horas. questionamento aqui que o Vamos. LM Odontologia fez, perguntando se os seguros para dentistas podem ser acionados nesses casos. Pessoalmente, eu desconheço se haveria possibilidade, porque teria que ver Caso, muito em que caso de... aspecto de seguro seria, né? exato. Né? As apólices elas têm as suas coberturas.
Então, tem que ver se o que ele tá tratando, eu não sei exatamente em que sentido, mas se isso é coberto pela apólice. Normalmente, essas apólices elas são mais voltadas à reparação de Erros danos em profissionais. condutas, exatamente, reparação de danos em condutas. Mas aí eu teria que olhar realmente a apólice para ver se a apólice cobre. Eu presumo que essas apólices se resumam apenas à discussão em relação à questão da responsabilidade civil do cirurgião dentista, do médico, do profissional de saúde em relação ao seu trabalho. Mas eu Eu acho que também sigo o vosso provavelmente só deve se entendimento resumir aí. nisso. Eu acho que deve ser, pela lógica, ela deve cobrir só essa questão, o seguro mais ligado à responsabilidade civil. Tá? Pois bem, acho que repetindo, aconselho vocês seguirem o @advnunes.adv. Temos o site www.advnunes.adv.br e o e-mail contato@advnunes.adv.br. Doutor Ezequias, mais uma vez, eu lhe agradeço por essa conversa muito esclarecedora. Com cada bate-papo que eu tenho com você, eu sempre aprendo um pouco mais. É Por sua isso, meu vez amigo, mesmo me disse, recíproco. ou a gente aprende, ou ele tira sua dúvida, ou ficamos os dois com a dúvida, Os né? dois com a mesma. A gente compartilha a dúvida, A né? gente compartilha a Mas dúvida, ou consegue eu, eu, esclarecer tudo. eu que fico grato, João, pela sua atenção, pelo cuidado do CRO. Agradeço. Obrigado, hein, meu amigo. Essa conversa muito esclarecedora. Está me trazendo. Deu retorno aí. Pronto. Tá, João? Aí que você precisar aí, João, eu estou sempre à sua disposição, estou à disposição do CRO, os dentistas, outros profissionais de saúde que estão nos ouvindo aqui nesse momento. Todos, se quiserem, nós estamos à disposição para tratar, à disposição para ajudar. Eu acho que as nossas opiniões, a gente tem que trocar opiniões, não são verdades absolutas, mas são posicionamentos que servem pelo menos para refletir. E, repito, eu estarei sempre à disposição, sempre. Eu acho que é assim que a gente tem que viver, compartilhando os entendimentos, tá, João? Eu lhe agradeço também, você tem sido uma pessoa, um exemplo, eu acho que você é um profissional de mão cheia, eu acho que o seu CRO está bastante guardado do ponto de vista jurídico, conheço sua competência há muitos anos e agradeço, João, a sua atenção de me convidar e o seu convite, fico muito contente, muito lisonjeado, tá? É sempre E sempre que eu uma precisar, excelente estarei às ordens. oportunidade. É Obrigado, meu sempre uma amigo. maravilhosa oportunidade conversar com esse baiano de nascença, maranhense de Soteropolitano. coração, Sim, maranhense de soteropolitano. coração. Com certeza, meu E amigo. agradeço demais. E aconselho também, quem ainda não segue, seguir o @cro.maranhão. O jurídico fica à disposição por meio do e-mail projur, PROJUR, @croma.org.br e pelo telefone 98407-2550. Esse telefone é específico do jurídico, 98407-2550. Qualquer dúvida, eu, como jurídico do CRO, o doutor Ezequias, cujos contatos também já foram disponibilizados, ficamos à Com certeza. completa disposição para qualquer dúvida, qualquer auxílio a todos que estão nos assistindo. Doutor Ezequias, mais uma vez, sendo Obrigado, bem, eu que agradeço, meu amigo. enchendo muito a paciência, muito obrigado mesmo por Nada, meu amigo. Então, esse papo tão esclarecedor. E nós agradeço estamos também ao juntos nosso sempre. presidente, doutor Rafael, por nos disponibilizar esse espaço, porque era uma demanda que já havia necessidade há algum tempo, e por falta de tempo a gente não conseguia. Encontramos esse momento, essa possibilidade de fazer esses esclarecimentos para essa classe tão bacana, faz um trabalho tão de primeira qualidade que é a odontologia do Maranhão. Agradeço a todos que nos ouviram, Obrigado também. agradeço a todos que nos aguentaram nessa hora e meia quase aí de conversa. Tudo isso?
Quase Passou uma hora e ligeiro. meia de conversa. Passou ligeiro, passou ligeiro. O tempo passa rápido Conversa quando a gente boa. se diverte. É. Pois, doutor Ezequias, um forte abraço, Obrigado. agradeço demais. Um bom dia a todos, uma boa tarde e reitero o conselho: fiquem em casa. Pelos profissionais Exatamente. da saúde que estão na linha de frente, quem puder, fique em casa, assim como eu, como o doutor Ezequias temos feito, e sem parar, mas fazendo tudo dentro de casa. Exatamente. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Vi várias perguntas subindo aqui, várias informações, a gente não pode ver tudo e passa muito rápido, não dá nem para a gente ver direito, mas friso, me disponibilizo, nosso escritório está à disposição do CRO, dos cirurgiões dentistas, profissionais de saúde que estão assistindo, estamos à disposição para tratar, para tirar as dúvidas, colaborar. Eu acho que esse momento, então, é um momento de colaboração. A palavra agora, a palavra de colaboração, é o momento de Dar as nós mãos. podermos nos dar as mãos, dar o ombro e enxugarmos as nossas lágrimas pelas dificuldades que nós estamos passando e pelas pessoas que estão realmente sofrendo e passando dificuldade nesse momento. Mas obrigado mais uma vez, obrigado ao CRO, obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Abraço, doutor Ezequias. Abração, meu amigo. Tchau, tchau a todos.